Aleluia. Graça e paz, boa noite aos nossos amigos aqui do Instagram, do Facebook, os que já entraram, Carlos Henrique, Cop Miller, também minha esposa amada Lori e os nossos amados que vão chegar daqui a pouquinho para essa ministração aqui com a graça do Senhor nessa noite de sábado, 15 de maio de 2021. Vai compartilhando aí, chamando seus amigos para que nós possamos ouvir a palavra do Senhor essa noite ao nosso coração. Aqui no livro de Reis, no capítulo 19, eu gostaria que depois você lesse esse capítulo 19, capítulo 18, capítulo 17, que são os capítulos aqui do livro de Reis, do primeiro livro de Reis, que falam a respeito do profeta Elias. E o nosso assunto hoje, como eu já tinha falado, eu gostaria de falar sobre as crises de todos nós. Eu sei que nós todos enfrentamos crises na nossa existência, assim como este profeta. Mas nós gostaríamos de fazer uma abordagem. Muitos de vocês que estão ouvindo já, com certeza, já ouviram falar dessa história, do que está registrado aqui nesse texto. No capítulo 19, versículo 1, o texto diz assim: o rei Acabe fez saber a Jezabel, sua mulher, tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses, como lhes aprouver, se amanhã a esta hora não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um dos meus profetas. Elias, tendo medo, temendo, levantou-se para salvar a sua vida. Se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta. Ele pediu a morte para si, e disse: basta, toma agora, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor que meus pais. E ele deitou-se debaixo daquele zimbro, debaixo daquela árvore, e enquanto ele dormia, um anjo o tocou e lhe disse: levanta, Elias, e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras, em brasa, e uma botija de água. Comeu, bebeu e voltou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-o e lhe disse: levanta e come, porque o caminho te será sobre modo longo. Levantou-se, pois, comeu, bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, monte de Deus.
E ali ele entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que veio a palavra do Senhor e lhe disse: o que fazes aqui, Elias? O que fazes aqui? E ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e querem tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. E passava o Senhor em um grande e forte vento, que fendia os montes, despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo um cicio tranquilo e suave. E ouvindo o cicio, Elias envolveu o seu rosto em seu manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio novamente a voz do Senhor e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? E Elias respondeu novamente, dizendo: tenho sido. Agora ele acrescenta algo maior, um superlativo, dizendo: eu tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram me tirar a vida. Disse o Senhor: vai e volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá você vai ungir a Azael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará, e quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. E eu também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda boca que não o beijou. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, que o espírito de sabedoria, de graça e de revelação, do pleno conhecimento, esteja tomando a nossa vida agora, a minha vida, a vida de quem está ouvindo, a vida de quem vai ouvir, para que eles possam receber tudo o que será dito aqui, no poder do nome de Jesus. Você conhece muito bem essa história, a história de Elias, do perfil do profeta Elias. Se você voltar um pouquinho aqui para o capítulo 19, o que Acabe fez Jezabel saber que Elias fez, que ela sentiu um ódio tão grande de Elias, resolveu atentar contra a vida de Elias. Você sabe ali que quando Elias se apresentou diante de Acabe, ele mandou que Acabe reunisse todo o povo de Israel no Monte Carmelo, também os profetas de Baal, os 450 profetas de Baal, e também os 400 profetas do poste ídolo. Israel estava perdido em idolatria, e Elias levanta no meio e disse: até quando vocês ficarão
andando em dois caminhos. E hoje, aqui neste lugar, eu faço um desafio, que o Deus que responder por fogo, este será o verdadeiro Deus. E Elias fez esse desafio e confrontou os profetas de Baal diante do povo. E Elias disse que fique hoje sabido que só o Senhor é Deus. E certamente os profetas de Baal, 850 profetas, clamaram aos seus deuses e nenhum Deus foi capaz de responder por fogo sobre aquele altar. Você vê o potencial desse profeta, a ousadia, a intrepidez. Elias provou diante do povo que só o Senhor é Deus. Reconstruiu o altar que estava em ruínas. Colocou o sacrifício no altar. Cavou em roda do altar. Encheu o altar de água, molhou. E Deus mandou fogo do céu. Lambeu todo o altar, queimou o holocausto, queimou a pedra, sugou toda a água. E o povo reconheceu que ali estava o poder de Deus. Elias, diante da palavra que Jezabel tinha pronunciado, pois ele tinha matado todos os profetas de Baal, depois daquele sacrifício, no ribeiro de Quizon, ele os levou ali e os matou um por um. Olha só, que ousadia, que poder na mão de um homem. Matar 850 homens. Mas quando uma mulher chamada Jezabel, ela ameaçou tirar a vida de Elias, cortar a sua cabeça, ele temeu por sua vida e levantou-se para salvar a sua vida. E ele se foi a Berseba. E a distância de Jezrael a Berseba era de quase 200 quilômetros. Caminhando a pé, deixou seu moço e foi ao deserto no caminho de um dia, cerca de 30 quilômetros no deserto, onde ele deitou debaixo daquela árvore, pedindo para si a morte. Toma agora a minha alma, pois não sou melhor que meus pais. E dormiu. E você sabe tudo que eu li no texto. O anjo veio, tocou, trouxe um pão cozido em brasas, trouxe água, tocou em Elias, o acordou e disse: levanta e come, que o seu caminho será sobremodo longo. Depois Elias volta a dormir e o anjo vem de novo e fala a mesma coisa. E o texto diz que com a força daquela comida que ele comeu, ele caminhou 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe, Monte de Deus. E a distância daquele lugar era em torno de 1000 quilômetros. Esse homem caminhou muito, numa corrida desenfreada, numa fuga desenfreada. Um homem com a ousadia de Elias. E lá naquele lugar ele foi indagado por Deus. O que você está fazendo aqui, rapaz?
E ele disse: eu tenho sido zeloso, mas procuram tirar minha vida e eu fiquei só. Depois daquelas manifestações do terremoto, do vento, do fogo, do cicio, vem a voz do Senhor novamente perguntando: o que você está fazendo aqui? Por que você veio para cá? E ele diz: eu tenho sido extremamente zeloso, cuidadoso, e procuram tirar minha vida. E eu fiquei só. E Deus dá 3 missões para ele. Volta, unge o rei da Síria, unge o rei de Israel e unge um profeta em teu lugar. Não pensa que você é o único. Eu também separei para mim 7.000 homens que não se dobraram diante dos ídolos e não beijaram a mão de Baal. Olha só, de tudo isso que nós falamos, nós precisamos entender o aspecto psicológico do que estava construindo e constituindo a mente desse profeta. E o aspecto psicológico que constrói e constitui a mente de cada pessoa. Tanto a minha quanto a sua. Como você viu o que eu falei, Elias era um homem desassombrado, sem medo, sem fobia, encarando todas as ameaças. Sozinho ele se sentia uma multidão, pela certeza de que ele andava com Deus. Esses são os traços que caracterizam esse profeta. Tanto que Jesus, quando esteve aqui, ele se referia a João Batista, que João Batista veio no espírito de Elias, não numa reencarnação de Elias, não, mas na intrepidez e no mesmo espírito, na disposição, no desassombro. Ele vive nesse poder impetuoso. E Elias fez tudo isso, mas teve um momento que ele se desmobilizou. Ele entrou numa rota de fuga. Olha só, um homem com medo, um homem que tinha matado 450 profetas de Baal, mais os 400 profetas do poste-ídolo, à espada. Você pode imaginar o que é isso? Não tem braço que aguente, não tem força que aguente. Olhando no olho de cada um daqueles corruptores do povo. A nossa consciência não consegue ter esse enfrentamento. Mas, para um homem primitivo como Elias, eles matavam e não tinha esse desassombro.
esse assombro, essa crise. E este é o traço. Este é o traço. Essa é a força. Essa é a configuração. É o desenho, a arquitetura do psicológico de Elias. E também de muitas pessoas hoje em dia. Mas foi apenas chegar a notícia para ele de que Jezabel o queria matar. O cara que tinha enfrentado todo mundo disse: eu não aguento. Assim somos nós. Talvez nós tenhamos esse perfil psicológico, esse aspecto psicológico de andar em fé, de caminhar, de não desistir, de ir atravancando, atropelando tudo, com intrepidez, com força, com ousadia. Mas chegou um momento em que ele disse: eu não aguento mais. Não se sabe o que aconteceu com ele. Talvez fosse um trauma. Ele saiu desatinadamente num caminho de fuga, caminhando sem praticamente destino. E quando ele chega em Horebe, Deus pergunta para ele: o que você faz aqui? Ele já tinha dito: basta, porque eu não sou diferente e nem melhor que meus pais. Toma agora, Senhor, a minha vida, porque eu não aguento. A fobia, o medo. Um homem que diz que está só. Um homem que enfrentou uma multidão. Ele sempre esteve só. Ele sempre agiu só. Mas com uma força, uma intrepidez. Elias tinha todos esses traços dessa forte personalidade, um histórico de alguém que não se abate por qualquer coisa, alguém que é irreversível quando está avançando, alguém que não se deprime, tenaz, convicto. Mas depois de ter realizado tudo, de fato Elias limpou Israel. Mas tudo aquilo que ele acumulou nessa resistência interior e psicológica, e todas as energias guardadas na sua alma, e uma vez consumada aquela obra, entrou dentro de Elias um sentimento de missão cumprida. E se estabeleceu. E ele, dentro dele, ele se desmobilizou. Depois de ter eliminado todos os perigos. É assim que a alma se comporta. Depois que todos os perigos são eliminados,
A alma quer um descanso. Quer respirar, quer férias, não quer correr, não quer mais se esconder. A alma diz: está pronto, acabou tudo. Diante de todos os anos que ele tinha trabalhado, chegando aquela hora que ele terminou, ele se desmobilizou. E não há ninguém que viva o tempo todo na perspectiva de que o tempo todo será daquele modo, sem que haja qualquer alívio no processo existencial. Talvez você esteja esperando um alívio no processo. E isso tem feito você se desmobilizar. Nenhuma alma humana suporta a promessa de que jamais haverá descanso. E Elias, assim como muitos, desmontam o seu aparato psicológico, espiritual, mental, de resistência. E agora deu, agora eu estou descansando. Eu não quero mais. Uma alma desmobilizada sai em disparada, sai em rota de fuga, de perturbação, sem saber onde encontrar descanso. Você vê no texto. E esse processo psicológico que permeia essa história, quando Elias chega no Monte Horebe, ele está tomado de autopiedade, com pena de si mesmo. Basta! Eu não sou melhor que meus pais. Toma agora a minha vida, porque eu estou só. Tenho sido zeloso. Só eu fiquei e procuram tirar minha vida. Coitadinho de mim. Venci todo mundo. Fiz descer chuva sobre a terra. Sobrevivi numa época de matança. Eu fui extremamente zeloso. E só eu fiquei. E Deus pergunta: o que fazes aqui, Elias? O que você faz onde você está? Faça essa pergunta para si. O que você está fazendo aí? Por que você chegou neste lugar? Esse termo extremamente zeloso define o estado de autocomiseração, estado de autopiedade. Aquele que tem pena de si mesmo. Procuram tirar minha vida. Mas veja bem, por quantas coisas Elias tinha passado sem medo, sem assombro algum. Quantas opressões, tribulações, dificuldades ele passou. Também nós passamos por opressões, tribulações, dificuldades, mas nós nunca devemos parar de pensar que não terá mais opressões e tribulações no mundo. Não coloque as reservas que você tem num enfrentamento.
Mantenha-se mobilizado o tempo todo. Quando você acha que quer um descanso, muitas vezes, como aconteceu com Elias, algo infinitamente menor de tudo que ele já tinha enfrentado e vencera, se levantou e o pegou desguarnecido. Uma alma foi apanhada de surpresa. Uma alma precisa estar reagrupada, recomposta pessoalmente. Alguém como Elias, que venceu como ele venceu. Será que ele não venceria Jezabel? Alguém que venceu como você venceu, que enfrentou o que você enfrentou. Será que não vence o que você está passando hoje? O que você está fazendo aqui? Por que você chegou neste lugar? Você não está só. Você não está só. Tem muitos outros que Deus separou. Uma alma desmobilizada perde a alegria de se recondicionar e avançar, de se reagrupar e saber, por convicção, que Deus é o mesmo e Deus é imutável. É assim que acontece quando enfrentamos períodos de lutas intensos. E quando a gente experimenta algum alívio, em vez de nós nos fortalecermos ainda mais para qualquer que seja o enfrentamento que virá depois. E os enfrentamentos nem sempre são maiores, são menores, mas as sutilezas, as arapucas que se armam, os enganos, podem nos derrubar. Não tenha a fantasia, querido, de que neste mundo não teremos aflições, porque se você viver essa vida fantasiosa, você não estará preparado para elas, para as aflições. Você estará desabilitado. Se mobilize. Não tenha a impressão de que a missão está cumprida, avance. O sentimento de missão cumprida é algo enganoso. Não há férias na jornada existencial, apenas tribulações menores. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci. As tribulações produzem experiência. A tribulação produz perseverança, experiência. E o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito. No mundo teremos aflições. E há muita gente que tem dificuldade de compreender que precisa ficar atento, que precisa vigiar. Vigie. Vigie.
Não perca aquilo que você arregimentou. Não disperse, persevere. As experiências que você viveu, não esqueça delas. Não entre num processo de autopiedade, autocomiseração, com pena de si, coitadinho de mim, de lamúria, de reclamação, de queixa. Não viva nesse ambiente de feridas. Não caia na rede da própria alma. Não pense que você está só. Esse é o fenômeno psicológico que tomou conta do profeta. A alma pode ter certeza. A alma é primitiva. As angústias sempre serão as mesmas. Porque a alma é sempre atrasada. A alma parece que acumula todas as tristezas dos anos passados, pois ficam no inconsciente acumuladas a dor, a perseguição, fuga, a traição e todas aquelas coisas que eram fantasias. Fazem com que você perceba que nem eram tanto mais. É porque a alma está se desmobilizando. Esteja vigilante. Pobre do indivíduo que cede à sua alma o direito de ter pena de si. Porque a alma gosta de andar atrás dos fatos, especialmente se ela ficar tomada de autopiedade. Você pode até ter a experiência do Deus que chega no fogo, na tempestade, no vento, mas o coração do ser humano não se anima nem no poder de Deus. Nem no poder de Deus. E só reconhece a graça de Deus no vento e na brisa. Mas o Senhor não estava ali. Ele queria algo de sossego. A alma é atrasada em relação aos fatos da existência. A alma sempre quer um direito a descanso. Depois de ter batalhado muitas batalhas, muitas lutas, muitas adversidades. E a pessoa diz, está pronto, consumado está o teu reino na minha vida. Daqui para frente eu vou descansar e ninguém mais vai me perseguir. Veja como a alma é enganosa. Não deixe sua alma se desmobilizar. A vida não nos poupa.
nós precisamos manter a mobilidade e a resistência no Senhor, no processo. E eu pergunto para você, você está vivendo um momento desses? Sua mente já até tomou posse de muitas coisas. Que dizem respeito ao Evangelho e à vida em Deus, até o dia de hoje. Mas a sua alma se recusa a aceitar. A sua alma continua no compasso das dores e frustrações. E você quer descanso. Na sua mente, você sabe o que é verdade. Na sua mente, você sabe o que Jesus disse. Jesus não nos enganou quando disse: no mundo vocês terão aflições. Mas tende fé, não desanime, se anime, eu venci o mundo. Todo dia carrega o seu próprio mal. E não há nenhum privilégio de que haverá um dia sem mal. A não ser naquele dia onde não haverá mais choro, nem lágrimas, nem contradições, nem perseguições, e nem nós seremos nós mesmos, mas seremos transformados na sua imagem, na sua semelhança, porque nós não carregaremos mais esse corpo frágil e que adoece e que se entristece. Mas não fique ansioso por nada e nem enganado de coisa alguma, porque basta cada dia ser um mal. Não institua um lazer espiritual e psicológico, porque podem gerar medos, fobias, fugas, fraquezas, tristezas, autopiedade, autocomiseração, angústias, desânimos, e fará isso de você um coitadinho. E pode gerar em você algo que jamais trouxe você até aqui. Porque até aqui nós chegamos porque confiamos no Senhor e não nos desmobilizamos e mantemos a nossa alma alinhada com a verdade da palavra de Deus. Nós chegamos até aqui pela obstinação da nossa fé, pela obediência à palavra de Deus, pela perseverança, pela determinação de que não vamos ceder e nem nos entregar, não vamos temer, porque é na perseverança que nós ganharemos as nossas almas. Entenda esses aplicativos de tudo que estamos dizendo para a sua própria vida. As pessoas desaprendem, porque o nosso coração ele é viciado numa construção enganosa, muitas vezes. Nós não temos a garantia de que não haverá renovação de dificuldades, mas apenas dificuldades
diferentes. Tribulações, ameaças. Mas é na privação, é na tribulação que nós somos salvos. É muitas vezes na relativização. Na relativização da nossa reputação que nós somos libertos. Muita gente nos deixa dores, as dores do justo, dores da vergonha, da destruição daquilo que os homens muitas vezes chamam de honra. Reputação, respeito, reverência. A alma muitas vezes recusa a consolar-se. Senhor, eu tenho sido extremamente zeloso. Por que isso foi acontecer comigo? Mas Deus te pergunta, o que fazes aqui? Elias respondeu com sua justiça própria. E Deus falou para ele, você pensa que está só? Eu separei para mim 7.000. Você pensa que é só você? A alma deve viver subjugada à consciência de que somos relativos. Somos relativos. E não podemos viver na dependência de uma mente humana. Precisamos viver na dependência de uma mente superior, da mente de Deus, da mente de Cristo, produzida pela fé, vinculada à palavra de Deus e a Jesus Cristo, o próprio Evangelho, pela renovação cotidiana da nossa mente e pela certeza de que no mundo teremos aflições. E precisamos avançar, firmados, mobilizados, não baixar a guarda. Tomar as armas da nossa milícia. Capacete da salvação, o escudo da fé, a espada do Espírito, a couraça da justiça, os pés na preparação do Evangelho da paz. O cinturão da verdade. Tudo isso para avançarmos e vencermos os dias maus, porque cada dia tem o seu mal. Não é vencer na ausência das dificuldades, mas vencer na continuidade das dificuldades. Em Cristo nós somos mais que vencedores todos os dias. Aquilo que é dificuldade na nossa vida, quer seja objetivo ou subjetivo, seja de natureza que for, embora isso aconteça conosco todo dia, nós somos mais que vencedores. Onde está a nossa alma nessa história toda? Esse é um tratamento de Deus, que Deus quer tratar conosco.
Aonde foi que a sua alma ficou? Você não está só. Embora sejamos provados, relativizados, cresça, amadureça, fique adulto. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, agia como menino. Mas agora estou crescendo e vamos deixando as coisas próprias de menino. Não tenha pena de você nenhum dia da sua vida. Não tenha pena das dores, da tristeza, das decepções, dos desapontamentos, porque tudo isso está fazendo você crescer. Assim como Deus disse a Elias: levanta-te daqui e volta ao teu caminho. E volta. Essa é a palavra de Deus. É a palavra do Espírito ao nosso coração. Para aquele que quer andar segundo Jesus, sem ilusão, grato pelos trabalhos que fizemos um dia, pelas libertações, sem nenhuma ilusão, mas sabendo que não viveremos sem dificuldades. Não deixe a alma falar. Não dê direitos à sua alma. A alma quer sempre ser a dona da verdade. Fantasiosa. A alma é assim. Como Paulo diz, eu esmurro a mim mesmo e me reduzo à escravidão, para que depois de ter pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Portanto, nos gloriamos na glória de Deus, na transcendência do que nos aguarda, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz experiência, a experiência produz a esperança, que não nos deixa confundidos, porque o amor de Deus é derramado ao nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado em nome de Jesus. E a nossa esperança não se limita apenas nesse plano, nessa vida. Nós somos aqueles que creem e esperam contra a esperança. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, todavia, nós nos alegraremos no Senhor, no Deus da nossa salvação. Se coisas boas acontecem, agradeça, porque o dia de amanhã pode não trazer as dificuldades de hoje, mas trará os seus próprios males. Não ande ansioso,
Agradeça pelas provas, pelas provações que produzem em nós coisas boas. Provação desenvolve caráter em nós, desenvolve perseverança. E tudo que você já ouviu. Provações nos constroem solidamente, integralmente e nos mantêm obstinadamente com ações contínuas em nossa mente. Sem provação, ninguém fica preparado para a alegria do eterno peso de glória que virá diante delas. Por isso, não tenha a ideia de que as agruras passaram. Elas mudam de cara, todo dia teremos aflições. Mas temos bom ânimo, porque não estamos só, Ele está conosco. Olhando para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. O Espírito dele está conosco, seu Espírito, e nós seremos consolados e seremos mais fortes. E da fraqueza nós tiraremos força. É Ele que nos sustenta todos os dias. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, que nós possamos ficar sustentados na Tua Palavra, no Teu Espírito, no Teu Evangelho. Pai, que nós possamos alinhar a nossa alma com o nosso espírito. Um espírito recriado em Deus, fortalecido. E uma alma alinhada com o nosso espírito. Que nós possamos nos manter vigilantes, perseverantes, avançando. Que a nossa alma possa estar curada, tratada no processo da vida e da existência. Até aquele dia que nós seremos absorvidos pela vida. Obrigado, Jesus, pela Tua palavra essa noite. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Queridos e queridos e queridas, aqui no meu Instagram, no meu Facebook, pessoal que chegou aí, uns chegaram, foram embora, outros vieram, passaram, mas todos que passaram por aqui que possam ter recebido essa palavra em nome de Jesus. Carlos Henrique, Deus abençoe. Rubens Fernandes, Pastor Jean, a Rosinha, empreendedor, Silvia Souza Moraes, a corretora Márcia do Carmo, Márcia lá de Cuiabá, Deus abençoe. Lucas Henry, amém. Também aqui no meu Facebook, Carlos Miller, Deus abençoe. Marian Fel, Lori Bissaco, Sônia Maria, Ângela Matias. Amém, amém. E muitos outros que entraram aí e já se foram. Que você possa ouvir essa mensagem novamente e seja edificado. Bem extensa essa ministração, mas falei por cima algumas coisas, tinha muita coisa anotada que precisava falar com vocês. Mas que você
Não dê sossego para a sua alma, não. Mantenha ela ligada no Espírito. Amém? Gostaria de convidar vocês que são de Cruz Alta, Rio Grande do Sul, ou daqui de perto. Amanhã teremos a nossa reunião. Voltaremos com as nossas reuniões. Amanhã, 19 horas, aqui em casa. Nós temos a congregação aqui atrás. Você é bem-vindo para participar conosco. Culto rápido de 1h e 15 no máximo. Que você possa estar conosco aqui. Pegue sua família e venha. Teremos bastante álcool gel, venha com sua máscara. Manteremos o distanciamento social que as autoridades aí determinaram. Não tenha medo. Amém? Quem está perguntando onde fica, eu vou deixar o link aqui com o endereço, mas aqui em Cruz Alta é no Beco Setembrino Rock Miller, número 42, número 32, perdão. Número 32, Setembrino Rock Miller. Se você colocar na internet, você vai nos encontrar. Mas quem vem do centro, desce em direção à ferroviária ali da Quero Quero, quarta rua à direita, já é o beco aqui, Setembrino Rock Miller. Próximo a Quatro Rodas, antes da Itaparica. Quem vem pela Procópio, né? A rua lateral ali, a Quero Quero, a loja, é a Procópio Gomes. Você vem até a quarta rua, passa os trilhos, conta 4. Na quarta você dobra a primeira casa à esquerda, número 32. Amém? Amém. Carlos mora quase aqui? Que benção, é aqui pertinho. Desceu a Quero Quero. Estamos aqui. Vem participar com a gente aqui amanhã, 19 horas. Culto rápido. Estarei falando sobre o valor da congregação. Você entendeu o que é congregação? O que é congregar? Por quê que a gente deve congregar? Amém. 1680, né? Aqui a casa onde entra o beco é 1645. Perto da Quatro Rodas. Isso aí, temos tão pertinho, né, Carlos? Amém. Amanhã eu vou procurar você, vou ver onde é que é aí. Amém? Então, queridos. Que bênção. Que bênção, Carlos. Amém. Queridos, olha só. Nos siga nas redes sociais. Gustavo V. Santos. Ok? Estamos juntos no YouTube. Hoje eu postei uma mensagem no YouTube da ministração de hoje de manhã. Amém? Glória a Deus. Vou deixar aqui embaixo o meu endereço para você nos visitar. Deus abençoe todos vocês. Beijo no coração. Fui.